deputado estadual paulista Márcio Nakashima protestou da tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo contra a decisão do Tribunal de Justiça que permitiu a saída da prisão do assassino de sua irmã, Mércia Nakashima. O deputado lamentou que a decisão do tribunal fosse devida à morosidade do próprio judiciário e também apontou o absurdo da posição da OAB, que até hoje mantém o condenado em seus quadros. A deputada Janaína Pascoal manifestou solidariedade ao deputado, lembrando que a dor das vítimas é comumente esquecida no Brasil. Janaína também teceu críticas à atitude da OAB. O promotor que atuou no caso, Rodrigo Merli Antunes, em entrevista, manifestou a revolta da população com a soltura de condenados. Antunes disse: "Falar que ele é do grupo de risco porque ele tem rinite chega a ser hilário." Comentando a alegação de depressão, o promotor lembrou: quem está depressivo há mais de 10 anos são os familiares da Mércia. O promotor também apontou que a prisão domiciliar, na prática, não sofre qualquer fiscalização. Assista. Senhora deputada, senhores deputados, senhor presidente, funcionários dessa casa, PM, e a todos que nos acompanham através do sinal gerado pela TV Alesp. Quero agradecer ao nobre deputado e amigo Ed Thomas pelas palavras. Muito obrigado, deputado. Vossa Excelência não sabe o quão difícil é receber essa notícia que nós recebemos na tarde de ontem, saber que um assassino condenado em primeira, em segunda instância, tendo seu trânsito julgado, por uma morte tão brutal, tão monstruosa, está sendo liberado e vai para casa porque alegou que está com rinite, está com depressão, está com pressão alta e não pode ficar na cadeia. Lamento profundamente, porque nem essas alegações que o assassino, o criminoso fez esse pedido à vara de execução criminal, não é por isso, não é pelas alegações que ele está sendo liberado, é pela morosidade no julgamento deste pedido. O senhor doutor Misael, e aí eu quero abrir aqui novamente o meu repúdio também à OAB, porque a OAB, passaram-se 10 anos da morte da minha irmã Mércia, e lá quando tudo aconteceu, eu, minha família, representamos o doutor Misael, pedindo a suspensão do seu registro e a cassação, expulsão deste criminoso trajado de advogado do quadro dos profissionais da OAB. Quadro esse que, no Código de Ética da OAB, para você adentrar a esta instituição, precisa ter uma conduta ilibada, precisa ser uma pessoa que não tenha máculas na sua história de vida, mas me parece que depois que entrou pode fazer tudo. E 10 anos se passaram. Para quem quiser fazer uma busca, só entrar no site da OAB e digitar o nome do Misael, e lá vai estar constando como advogado regular nesta instituição. Quero aqui também deixar a minha total reclamação e o meu repúdio ao Tribunal de Justiça, né? Até trouxe aqui, não sei se a TV chegou, se meu pessoal caminhou, está aqui, olha só. Esse é o mês do Agosto Lilás, é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E um assassino, um homicida que matou uma mulher, está indo para a rua porque
o prazo para o julgamento de um pedido passou. Deputada doutora Janaína, ele entrou com um pedido de prisão domiciliar, porque isso virou moda entre os criminosos, entre os bandidos, de que a cadeia é um local inóspito, né? E a pandemia, o coronavírus é um vírus que, como o é, letal, agressivo, ele, caso contaminado lá, ele teria poucas chances de vida. Então isso virou uma moda entre os presos para poder sair, fugir da cadeia, fugir daquele ambiente de pena que eles devem cumprir. E ele entrou com esse pedido em março, logo no início da pandemia. Passado todos esses meses, o pedido dele não foi julgado. E ele, de forma, né, técnica, astuta, os seus advogados entraram com HC no Tribunal Superior de Justiça, onde o tribunal notificou, intimou aqui a vara da execução criminal para que julgasse o processo. E a vara quedou-se inerte, permaneceu inerte. Novamente foram notificados e novamente, e aí com prazo de 5 dias para se manifestar, novamente permaneceram inertes. E aí, foi concedida uma liminar para que ele, em favor, né, do criminoso Misael, para que ele vá para casa, cumpra a sua pena de forma domiciliar. Lembrando também que o processo está maduro, doutora. Ele está pronto para ser julgado desde o dia 21 de julho do mês passado. É simples. Essa liminar ela pode perder os seus efeitos se aqueles juízes que lá trabalham na vara de execução criminal forem trabalhar. É só ir lá e julgar. Negando esse pedido de prisão domiciliar, perde-se o efeito desta liminar e o Misael volta para a cadeia, onde é o local dele, onde ele deveria e deve estar. É muito difícil a gente falar disso, falar de justiça e lutar, né, nesse combate. Infelizmente, a violência contra a mulher só cresce, e quem deveria dar os bons exemplos, como é o Tribunal de Justiça, que faz campanha, não toma o devido cuidado e libera agressores, pessoas que matam mulheres por falta de trabalho. Fica aqui o meu repúdio a essas pessoas, ao tribunal, e dizer que nós não aceitamos, esperamos em Deus que essa decisão seja reformada e que o Misael volte para a cadeia. Porque da outra vez que ele saiu da cadeia, a primeira coisa que ele fez foi procurar o fórum de Guarulhos, fórum esse onde ele foi julgado e foi condenado, para tentar reaver as suas armas. Ora, doutores, uma pessoa que está presa por homicídio, por que ele vai buscar as armas? Qual que é a intenção dele? Será que ele tem as melhores das intenções? Será que eu estou errado aqui? Ou nós estamos vivendo uma total inversão de valores? E a OAB? Até quando vai manter o doutor homicida no quadro de advogados? Lembrando que a minha irmã Mércia também era advogada. Lembrando que eu acho que a diferença que nós temos aí é que a Mércia não paga mais anuidade. Falo isso porque quando eu falei aqui nessa tribuna que ele permanece ainda ativo de situação regular, muitos advogados me escreveram: deputado Márcio, eu sofri sanção da OAB porque tive problemas financeiros e atrasei a minha anuidade. Eu sofri sanção por isso. Ora, OAB, sanção porque a pessoa tem dificuldade financeira em pagar a anuidade? Agora quem mata continua de forma regular? É uma vergonha para esta instituição. Tenho certeza que não representa o espírito daqueles que lá fazem parte, dos advogados, dos bons advogados que lá trabalham, porque muitos foram solidários a mim e a minha família.
Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância no excesso aqui do meu prazo, da fala, mas eu não poderia deixar de externar toda a nossa revolta em relação a tudo isso que nós estamos passando nesse momento. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas presentes. O deputado Nakashima, receba também minha solidariedade. Eu fui membro do Conselho da Ordem por 2 gestões e houve situações em que foram analisados casos de advogados condenados. Eu lembro de um caso que era uma condenação por estupro, um outro caso, uma condenação por corrupção. Teve um caso também, se eu não me engano, de extorsão. E a pessoa não pode continuar, as pessoas, né, não puderam continuar advogando. Então, realmente, eu fico surpresa, né, com essa informação. Quando professora na USP, eu sou, mas estou licenciada por causa do cargo, eu cheguei a falar para os meus alunos que eu entendo que o bem jurídico vida no nosso país, ele é muito menosprezado, né, porque às vezes você consegue uma decisão até dura, quando está em jogo um outro bem jurídico, né, que é menos valioso do que a vida, e quando está em jogo o bem jurídico vida, nem sempre nós conseguimos, né, a reparação. Nem utilizo o termo justa reparação, porque é impossível reparar uma agressão como essa. Então eu fico mesmo surpresa, entendo que isso acaba depondo contra a instituição, a advocacia. Também é muito complicado entender uma pessoa presa com a sua ordem ativa, né? Porque como é que faz para poder advogar? Então, receba a minha solidariedade pelo sofrimento da família, pela perda e por essa injustiça, porque também é muito complicado, né, o sujeito obter a liberdade porque não houve apreciação de um pedido. Porque, na verdade, na prática, conseguiu o que queria. Então, existe uma indignação por parte da família, por parte da sociedade, ela é compreensível, porque a pessoa faz uma solicitação, entende-se que ela está submetida a uma coação ilegal, porque sua solicitação não foi avaliada, e, a bem da verdade, o efeito prático é o mesmo. Então, realmente, eu compreendo essa dor. Na condição de professora e também de advogada, quando fazia lá parte do conselho, eu falei, a gente não pode desmerecer a dor da vítima, a dor da família. Existe uma confusão, né? E muitas vezes a vítima não é acolhida, não é compreendida em sua dor. Não raras vezes, né, é maltratada por supostos defensores dos direitos fundamentais. Eu sempre digo que direitos fundamentais são de todos, né? As pessoas presas, as pessoas acusadas, as pessoas que nunca se envolveram em nenhuma situação, as pessoas inocentes acusadas injustamente, principalmente as vítimas e seus familiares, os policiais, os agentes públicos. Então, assim, receba a minha solidariedade, não só como cidadã, como colega, mas como advogada. Vossa Excelência disse bem, né? Os verdadeiros advogados, aqueles que se importam com a justiça, eles não se conformam com uma situação como essa. Então, assim, o senhor receba mesmo essa solidariedade sincera, né, de alguém que praticou advocacia, deu aula de direito, foi membro da OAB, e eu vi situações, em termos de reprovabilidade, né, menos graves, em que o sujeito perdeu o direito de advogar, como num caso desse não. Né? Então, assim, estou do seu lado, do lado da sua família. Né? Receba essa consideração.